passaria a palavra ao Dr. Nuno Moreira da Cruz, do Center for Responsible Business and Leadership, e para que também nos pudesse introduzir neste tema e o papel do centro nesta Agenda 2030 no âmbito da Universidade. Nuno. Vou ligar o som. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. É um prazer estar neste exercício de reflexão, como a Rita falava, e ver tanta gente interessada neste tema é sempre um motivo de regozijo. Nós, na Católica Lisbon, o Filipe Santos, o Dean, tem muito claro que o objetivo desta escola é tentar criar impacto, e esse impacto tem que ter alguns braços armados para fazer acontecer, e é nesse contexto que aparece o Centro for Responsible Business, que eu tenho o privilégio de liderar, e sobretudo no centro, nós, para além de tudo o que seja passar conhecimento para os alunos, a nossa interação com o mundo executivo é fundamental, porque não tenho dúvidas nenhumas que sem as empresas todos estes desafios não se conseguem entregar. Estamos a falar, são elas que têm os recursos, os processos, os skills para fazer tudo isto acontecer. Então nós temos esta ligação muito forte ao mundo corporativo, onde sobretudo lhes damos a conhecer aquilo que nós entendemos que é o Business Case for Action, que é este conceito que é óbvio que sem sustentabilidade económica não haverá nunca sustentabilidade ambiental e social, mas o que é cada vez mais verdade no mundo que vivemos é que sem a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental nunca vai haver sustentabilidade económica. Como nós dizemos muitas vezes, nós neste mundo corporativo, eu não acredito em estratégias de sustentabilidade. A sustentabilidade é a estratégia, não há outra. E é neste contexto que nós no centro nos dedicamos a 3 ou 4 eixos fundamentais de atuação, sendo que um deles é exatamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós fizemos uma research note sobre este tema em maio, que eu ia pedir à minha colega Filipa Pires de Almeida que no decurso deste evento o ponha no chat, para vocês que quiserem consultar, que é exatamente os SDGs, em inglês, os ODS, e o impacto que o Covid possa estar a ter nesta área, e que de facto não vale a pena fingir que não está a acontecer nada, porque está. Os ODS impõem-se naturalmente porque são, de facto, uma linguagem universal, muito fácil de entender por todos os stakeholders. Eles vêm de 2015, como o Engenheiro Barra da Silva seguramente daqui a bocadinho entrará em mais detalhes. Há que relembrar que isto resultou de um processo de consulta pública com uma escala jamais vista. Portanto, há um nível de envolvimento de todos os seus stakeholders verdadeiramente extraordinário neste projeto. Houve um estudo recente, o ano passado, dezembro do ano passado, não tem um ano, dia pelo meio já parece que foi há 20 anos atrás, mas não, foi em dezembro do ano passado. A PwC, que é uma das maiores consultoras que conhecem, fez um estudo muito interessante no mundo corporativo, em que abrangeu 1.500 companhias em 35 países, e as conclusões eram muito claras. O nível de consciência dos negócios e o envolvimento nos ODS é cada vez maior. Eles apontavam para 75% destas empresas já tinham os ODS incluídos nos seus relatórios. Portanto, a mensagem fundamental é que, de facto, os ODS começam a estar no topo da agenda executiva como uma ferramenta fundamental de estratégia e de comunicação. Até porque muitas das empresas têm claro, e já que fizesse números sobre isto, estamos a falar de uma oportunidade de negócio de qualquer coisa como 12 trilhões de dólares. Portanto, há um desafio muito grande também para ser capaz de entender que a sustentabilidade económica é a geradora, os ODS geram esta própria sustentabilidade económica. Entretanto, veio o Covid. O Covid com fantásticos exemplos de solidariedade, muito corporativo, acho que ninguém tem dúvidas sobre isso, mas também houve muito mais práticas e não vale a pena fingir que não houve. Tivemos aumentos de preços de produtos que não deviam ter acontecido, tivemos cancelamentos de encomendas feitas a fornecedores vulneráveis, que também não deviam ter acontecido, tivemos pagamentos de remunerações variáveis em empresas com um número significativo de despedimentos. Portanto, houve coisas a acontecer que trouxeram esta linguagem dos ODS ainda mais para a centralidade de tudo isto. Eu costumo dizer muito que o Covid para mim é um teste do algodão, ou seja, as empresas que eram boas ainda se mostraram melhores e aquelas que eram más ainda se mostraram piores. E, portanto, isto vai trazer à tona, quando tudo isto passar, e vai passar, quem são de facto aquelas empresas que se portaram bem e as que se portaram menos bem.
Portanto, nós vivemos ultimamente neste mundo que temos sempre esta conversa do que vamos voltar ao normal, vamos voltar a um novo normal, e ao longo desta pandemia o que nós estamos sempre a ouvir são coisas como as desigualdades sociais estão-se a agravar, temos de reduzir todos os níveis de consumo, o aumento da fome e da pobreza é tremendo, a preocupação com a educação, o que é que vai mudar na educação, back to basics, temas como a saúde, e todos estes temas, desigualdades sociais, consumos, fome, pobreza, isto é tudo a linguagem dos ODS. Eu costumo dizer muitas vezes que os ODS acaba por ser algo como construir esperança, não é? Porque faz-me lembrar muitas vezes aquela história do que todos conhecem, seguramente dos dois pedreiros que estão a partir pedra, e se pergunta ao primeiro o que é que está a fazer, ele diz: estou a partir uma pedra, e o outro diz: eu estou a construir uma catedral. E esta imagem de esperança que os ODS nos têm que dar a todos, e que o mundo corporativo tem que entender cada vez mais. Eu diria que ainda há 3 razões fundamentais para que o mundo corporativo tenha que agarrar nisto. Primeiro, os ODS são uma excelente forma de identificar e gerir risco. Tudo o que é risk assessment no corporativo, entender a linguagem dos ODS é muito relevante. A segunda tem a ver com a capacidade de atrair investidores. Tudo o que é esta linguagem dos Environment, Social and Governance Metrics está cada vez mais na moda. E os investidores olham muito para isso como não olhavam antes. Ainda a própria BlackRock, que é, como seguramente sabem, o maior equity fund do mundo, anunciou recentemente o Global Impact Fund, que é muito centrado em fazer investimentos nas empresas que estejam a provar o seu caso em termos de ODS. E, finalmente, a terceira característica que gosto de trazer last but not least, é que isto é uma poderosíssima ferramenta de recrutamento para uma nova geração, que é para isto que é disto que quero ouvir falar. E, portanto, são razões mais do que suficientes para que o mundo corporativo se envolva muito, muito nisto. Eu diria, talvez só para terminar, que os ODS são uma ferramenta para sair de uma visão de curto prazo, que destrói, que segrega, para um modelo económico onde a prosperidade existe para todos, como as Nações Unidas gostam muito de dizer, not leaving anybody behind. E é neste contexto que as universidades têm um papel fundamental na disseminação deste conhecimento. Mas não há melhor maneira de disseminar o conhecimento que se não for através do exemplo. Portanto, nós temos que ser exemplo de muitas destas coisas. A Universidade Católica tem uma história fantástica de entregar muitas destas ações associadas ao ODS. Há aqui muito trabalho que tem muito a ver com disseminação, com sistematização daquilo que se faz, e há seguramente ainda muita coisa que podemos fazer. É neste contexto também que para nós é um orgulho fazer parte desta rede do UN Global Compact por várias razões. Mas eu diria que se calhar há 2 muito importantes. A primeira é todo este processo, esta sistematização que nos vai obrigar, e isso é muito saudável quando se trata de entregar um determinado projeto. E depois é esta claríssima call to action. Está subjacente a tudo isto o termos que fazer coisas. E isto é onde eu acredito que esta associação, a Global Compact, nos vai trazer um motivo para refletirmos todos cada vez melhor sobre este tema. E, Rita, por agora deixaria por aqui, depois no final, se houver perguntas, encantado de esclarecer. Muito obrigada, Nuno. Temos aqui indicação de que a senhora reitora está a terminar uma reunião e que entrará oportunamente, mas passaria a palavra ao engenheiro Mário Parra da Silva para que nos pudesse então falar um pouco em mais detalhe sobre esta Agenda 2030, os desafios que nos traz e como é que olha também para este papel que o Nuno referia da universidade no trabalho em prol desta agenda. Bem, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo vosso convite, que me dá a oportunidade de, para um público que neste momento está entre 8 pessoas, falar um pouco sobre o Global Compact. De facto, esta eu não sei se estão a ouvir-me bem, aqui apareceu a nota de que a ligação à internet está um pouco instável, mas tentarei que isto corra bem. O Global Compact é uma rede de enorme número de empresas a nível mundial. Cá em Portugal temos uma parte enorme do PIB que está agregada. Muitas empresas portuguesas não estão na rede portuguesa porque são filiais
e estão nas suas sedes nas redes dos respectivos países. E, portanto, temos uma elevada responsabilidade. Acho que é útil fazer um pouco de história sobre o Global Compact. O Global Compact é um facto único e singular na história das Nações Unidas. Quando, há 20 anos atrás, o Kofi Annan lançou a iniciativa, a ideia era criar uma espécie de código de ética comum para os CEOs, para os grandes empresários. E portanto, criou-se um conjunto de 9 princípios, à época eram 9 princípios, que resumiam o essencial dos compromissos que qualquer grande empresário devia assumir. Em Portugal, o processo foi assumido com grande entusiasmo pelo Sr. Belmiro de Azevedo e também pelo Presidente Jorge Sampaio e por outras personalidades, como a Fundação Oriente, que é a entidade que lançou o Global Compact em Portugal, e funcionou razoavelmente bem. No entanto, só funcionou mesmo bem a partir do momento em que nas Nações Unidas houve uma mudança de maneira de estar. As Nações Unidas foram sempre um pouco uma federação de Estados, é aquilo que continuam a ser, e, portanto, privilegiavam políticas públicas e tudo que tivesse que ver com políticas públicas. As ONGs foram inventadas pelas Nações Unidas como forma de agir com o outro braço, não apenas com o braço das políticas públicas, mas com um braço direto às opiniões públicas. As empresas eram consideradas, nessa altura, a forma como as Nações Unidas viam as coisas, as empresas eram consideradas o objeto da ação, ou seja, aquelas entidades que, se pudessem, fariam mal. Mas, a partir das políticas públicas e do watchdog das ONGs, seriam levadas a fazer menos mal. Esta filosofia era muito pouco eficiente. Mas a verdade é que foi ela que dominou grande parte da ação desses anos, até que houve uma mudança de perspectiva, principalmente na passagem dos ODMs para os ODS, e devido a uma sondagem de opiniões, a uma recolha de opiniões que demorou 3 anos e que abrangeu uma enorme quantidade de entidades. Ficou bastante evidente que, em vez de uma estratégia corretiva, era preferível uma estratégia preventiva. E que, em vez de tornar as empresas apenas o objeto das políticas, era melhor torná-las sujeitos de mudança. As empresas deviam adotar estratégias preventivas e deviam fazê-lo para seu próprio bem, porque, invariavelmente, todo o mal que é causado ao nível de uma organização acaba por redundar na necessidade do Estado intervir e, portanto, em mais impostos, ou seja, mais custos de contexto. Nesse sentido, foi bastante fácil convencer as empresas a envolverem-se, porque era do seu direto interesse. De qualquer modo, a concretização de todo este programa, que tornaria as empresas é uma palavra um pouco errada neste caso, ou inadequada. Devemos substituir por organizações. Porque o objetivo não são as empresas apenas com fins lucrativos, são toda e qualquer organização que visa um determinado fim, e que organiza pessoas, organiza meios, e, portanto, tem impactos positivos, tem impactos negativos. A ideia é reduzir ao mínimo os impactos negativos, maximizar os impactos positivos para toda a envolvente, para todo o ecossistema. Portanto, organizações. O envolver das organizações foi uma ideia, foi um projeto, foi um objetivo, mas só se concretizou a sua possibilidade real quando foram publicados os ODS, portanto, e a Agenda 2030 que os enquadra. Antes disso, não havia agenda, não havia agenda. As empresas tinham muitas iniciativas, já há muito que se tinha começado com iniciativas ao nível empresarial. Muito antes de 2015, já as empresas portuguesas, havia muitas empresas portuguesas que trabalhavam na responsabilidade social, trabalhavam na mitigação de impactos climáticos, por exemplo, ou na geração de energias limpas, ou por aí fora. Portanto, já havia muita coisa. Mas a Agenda 2030 veio dar a isto uma coerência universal. Isto é, pôs-nos a todos a falar a mesma linguagem,
pôs-nos a todos a defender os mesmos objetivos, as metas, 160 metas, e deu uma unidade clara aos esforços das políticas públicas e aos esforços das empresas. Neste momento, a situação é também bastante clara. Quem está para trás, quem está mais para trás, são as políticas públicas. As empresas assumiram claramente a liderança, com as universidades, com muitas outras partes interessadas, como, por exemplo, ONGs, mas, ao nível dos governos e dos sindicatos, as velhas agendas continuam. Tem sido difícil. Entrou-se, por exemplo, em Portugal, há uma receptividade enorme da parte do Ministério do Ambiente, mas de outros ministérios já se nota, às vezes, ainda se nota algum desconforto sobre o que é que isto quer dizer. De modo que a adesão das universidades, e aqui aproveito para dar um salto para que é que serve isto na Católica, a adesão das universidades, e nomeadamente de uma opinião líder como a Católica, é decisiva para tornar a causa uma causa respeitável. Respeitável já é, mas respeitável. As empresas mudaram porque já não são bem empresas, são mais organizações. Há uma enorme mudança que é preciso aqui levar em conta, que é que está por trás daquilo que o Global Compact procura defender. É a ideia de que de patrão passamos a acionista e de acionista patrão passamos a acionista parte interessada. Shareholder, isto é, um stakeholder como os outros. O acionista hoje é um fornecedor de recursos que tem alguma autoridade na escolha das administrações. No entanto, é bastante evidente em muitas organizações que as administrações escolhem mais os acionistas do que os acionistas as administrações. E o resultado disto é que os acionistas passaram a ser muito sensíveis ao risco. Aliás, como o professor já sublinhou. A gestão de risco tornou-se uma questão fundamental. Uma empresa pode fazer uma coisa muito bem, sapatos, por exemplo, faz muito bem, mas se não leva em conta o conjunto do seu ecossistema, provavelmente há um risco adiado que mais dia menos dia faz desaparecer tudo aquilo que remunerou aos acionistas durante o período em que isso não se soube. Quando se sabe o que ela fez, não só os acionistas perdem tudo, como a marca perde o valor, como toda a indústria sofre, toda a indústria fica afetada pelo mal que uma das suas organizações fez. Isto é, o contexto da criação de valor para o ecossistema e não apenas para o propósito primário da organização, aquilo que poderíamos chamar a missão. A missão tem que ver exclusivamente com si mesma e com aquilo que ela produz. Já o propósito, o purpose, como diz o Larry Fink, da BlackRock, tem que ver com o que ela gera de valor para o conjunto do seu ecossistema. Gera valor para o ecossistema, o risco é mínimo, a probabilidade do investimento a médio e longo prazo ser bom é alta. Não gera valor para o ecossistema. Bom, provavelmente mais dia menos dia o ecossistema vinga-se e a empresa fica sem condições para operar. E, portanto, o investimento não é bom e não nos interessa. Organizar as organizações, passa por gadar, mas organizá-las para que nas suas decisões, nas suas opções, sigam a estratégia, e mais uma vez cumprimento o professor por ter dito isso, a estratégia, porque a estratégia é a sustentabilidade, é um serviço que o Global Compact procura prestar. Através de uma metodologia que também tem vindo cada vez mais a impor-se nas empresas, que é a ajuda pelos pares. Não apenas uma peer evaluation, mas uma peer development. A ajuda pelos pares. Isto é, aquilo que um sabe deve ser partilhado com os outros para que toda a indústria melhore. Se a indústria melhora, mas isso é mau para a concorrência. Não, não é. Não é. A concorrência faz-se na adequação do produto às necessidades do cliente e às necessidades do ecossistema. Não se faz na ocultação ou na sonegação de informações que são boas para toda a gente. Pelo contrário, essas informações, esse conhecimento
é um valor que pode ser publicitado e obtém remuneração no mercado e, portanto, redunda a favor do acionista. Portanto, está tudo bem. O que não está bem é que cada um de nós pensa que pode salvar o mundo sozinho. Não pode. As organizações poderão melhorar drasticamente o nosso mundo, mas têm que trabalhar de forma associada, coordenada, interajudada, procurando resolver problemas que são de todos, com todos. O não deixar ninguém para trás, do ponto de vista social, é sempre interpretado como não vamos deixar pessoas fora da prosperidade. Vamos erradicar a fome, vamos erradicar a pobreza, vamos dar saúde para todos, vamos dar educação para todos e não deixamos ninguém para trás. Isto é totalmente verdade. Mas também é totalmente verdade que uma grande empresa pode ter um problema medonho no Golfo do México provocado por um pequeno fornecedor que se esqueceu de levar em conta as boas práticas num determinado domínio. Isto é, hoje, numa economia integrada, com uma cadeia de produção que vai de todo lado para todo lado, onde uma pequena empresa de 5 empregados em Portugal é uma multinacional, ou temos muita atenção, ou então podemos todos correr riscos muito elevados, vindos de sítios inesperados. Portanto, não deixa ninguém para trás. O que é que isto significa? Que nenhum fornecedor deve deixar de ser ajudado a fazer bem. Nenhum cliente deve ser deixado sem serviço, de modo a que esteja bem. E nenhum empregado deve sentir-se espremido como limão, porque ele não é um limão, é um fornecedor de know-how, é um fornecedor de serviços, e ele deve ter uma carreira, e nós devemos pensar na carreira dele para além do dia em que se reforma, não apenas até ao dia em que se reforma. Não deixar ninguém para trás é a melhor maneira das nossas organizações, todas as organizações, serem bem integradas no seu sistema de suporte, no seu ecossistema, e prestarem o máximo serviço na criação de valor partilhado. Durante muito tempo nós enfrentámos uma grande incompreensão. O Global Compact aparecia, eu estou no Global Compact em Portugal desde 2009, portanto fiz muitas vezes o discurso do Global Compact perante pessoas que me diziam, não, isso é tudo muito bonito, mas aqui nesta empresa nós estamos aqui para maximizar o valor para o acionista, o resto não é problema nosso, é problema do Estado, é problema de alguém, mas nós temos que obedecer ao acionista. E eu dizia-lhes, sim, mas porquê é que não consulta o departamento de marketing? É que o departamento de marketing, e mesmo ao seu lado, já sabe que o acionista ganha tanto mais, quanto mais os clientes estiverem satisfeitos. Quanto mais se fizerem os produtos que correspondem a reais necessidades e não a coisas que alguém resolveu achar que eram boas. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, o departamento de marketing sabe muito bem que a eficácia da organização e o sucesso do investimento do acionista é feito noutro sítio, é feito no cliente, é feito na escolha criteriosa do fornecedor, é feita na opinião pública, na imagem da marca. É nisso tudo. Não é em fazer tudo por tudo para dar o máximo valor ao acionista. Porque o mais certo aí é estarem a destapar os pés e um dia morrem de pneumonia porque apanharam uma gripe nos pés. Isto é, nós não estamos a dizer nada de novo. Na realidade, isto não tem nada de novo. Para quem está na gestão há uma quantidade de anos, nós estamos a consolidar e às vezes a dizer com outros nomes coisas que já sabíamos, mas que não sabíamos. A verdade é que não sabíamos bem. Hoje sabemos melhor. Hoje sabemos melhor que o acionista é um membro do ecossistema. Um dia um empresário norte-americano, numa conferência do Global Compact, dizia-nos, olha, mas nós chegámos à conclusão que é o mais infiel dos nossos públicos. O mais fiel dos nossos públicos é o cliente. Nós mudamos mais facilmente de fornecedores do que de clientes. E de acionistas mudamos muito, porque eles põem aqui o dinheiro, 3 anos depois vão embora, investem noutro sítio, e portanto o nosso corpo acionista vai mudando. E nós procuramos dar-lhe a remuneração justa, e a remuneração justa é aquilo que o mercado determina, não é o máximo possível, é aquilo que o mercado determina, ou seja, há também um mercado de capitais, há também um mercado para atrair acionistas, e nós temos que lhe dar uma remuneração que faça com que ele não queira ir embora. Mas às vezes vai, porque encontrou melhor noutro sítio, ou simplesmente faz uma gestão de risco
que o leva a colocar o dinheiro em vários sítios e muda. Portanto, a organização tem que pensar nela mesma e em todos os seus públicos. Este é muito o propósito, digamos assim, da Agenda 2030, levar as organizações a compreenderem a globalidade da sua intervenção, que passa, de facto, também por paz, justiça e instituições eficazes, ou seja, o famoso Objetivo 16. Sem justiça e instituições eficazes, uma organização pode ser muito boa, mas os seus empregados não conseguirem sair à rua. Ou a organização ser muito boa, mas não consegue pessoas que queiram trabalhar lá porque não há escolas, ou porque a justiça não funciona, ou porque a forma de fazer negócios é de tal modo corrupta que não vale a pena, acaba por ser uma ilusão. Boas sociedades, boas instituições não são uma coisa indiferente às organizações, nem de perto nem de longe. As organizações empresariais e outras têm de contribuir para um ambiente de negócios nivelado, onde estejamos todos em pé de igualdade, excepto naquilo que fazemos, que procuramos fazer melhor que o outro. E é isso, é a essência do sucesso da nossa sociedade. Ninguém tem clientes garantidos e a partir do momento em que temos que os convencer, nós temos que procurar ser melhores que os outros. Mas dentro dos limites de todos na sociedade, toda a sociedade, poder receber valor da nossa parte e não apenas o nosso acionista. Mudou muito, tudo isto mudou muito, a opinião pública tornou-se muitíssimo mais atenta. Hoje, apesar de ainda haver um grande gap entre o cidadão e o consumidor, é muito conhecido. O cidadão tem opiniões excelentes acerca de sacos de plástico, mas o consumidor distrai-se e deita-o para o chão. O consumidor distrai-se com as palhinhas, distrai-se com as coisas que compra, não olha bem para os rótulos, não calcula bem aquilo que está a comer, por vezes, basta isso. Um dos problemas complicados que nós temos ao nível da saúde é que 82% das doenças que são verdadeiramente más não são transmissíveis, são NCDs, são Non-Communicable Diseases, são doenças adquiridas a partir dos nossos hábitos, das nossas escolhas, as obesidades, os diabetes, a hipertensão, todo o cortejo de doenças cardíacas, os hábitos de consumo de substâncias. É extraordinariamente caro para os Estados manter isto. Ainda por cima, porque a saúde é um bem que, uma vez adquirido, nós não queremos saber de quanto custa mantê-lo, e hoje um aparelho de ressonância pode custar 1.200.000 euros, calmamente. Portanto, é um esforço enorme para os Estados. Mais uma vez, convém imenso às empresas e a todos os dirigentes das empresas, e aqui mais uma vez os cumprimento por terem identificado a centralidade da leadership. A liderança é central em todos estes processos no futuro, porque as pessoas tendem a seguir a sua liderança e se não há orientações da liderança, cada um faz como pode e como sabe. Mas se a liderança das organizações for incentivadora das boas práticas nos mais diversos domínios, ninguém está a atacar a liberdade de ninguém, cada um fuma se quiser, faz o que quiser, quando quiser e como quiser. Mas devem ter à sua disposição a informação e o ambiente que aconselhe a práticas mais saudáveis, porque fazer práticas pouco saudáveis e esperar que o Serviço Nacional de Saúde as resolva, é provável que o tempo vai ser cada vez mais difícil e cada vez mais caro, e a última análise isso converte-se em impostos sobre as empresas e, portanto, lá voltamos ao princípio. Estamos a pagar uma estratégia corretiva quando teria sido bastante mais simples fazer uma estratégia preventiva. Hoje, o objetivo de saúde, que é o que foi mal traduzido na tradução portuguesa, traduz saúde de qualidade, mas o que está nos SDGs é saúde e bem-estar. Hoje, as empresas não podem ser indiferentes ao bem-estar dos seus trabalhadores. Mas, de igual modo, as questões da economia circular, aí voltamos a ter
o gap entre o cidadão e o consumidor, que é um gap que é necessário cada vez fechar mais. Mais uma vez, um sítio onde esse gap pode ser consciencializado e onde se pode fazer um grande esforço para o fechar é nas universidades, nomeadamente junto dos estudantes, fazê-los ter consciência de que as boas decisões, os bons pensamentos enquanto cidadão, muitas vezes não se refletem em bons pensamentos e boas decisões enquanto consumidor. Embora haja razões muito objetivas para isso. As boas decisões de consumidor têm sido sistematicamente mais caras do que as más decisões. E esse é outro trabalho a fazer noutro domínio. É fazer com que as decisões boas do consumidor não sejam, de facto, as mais caras. Porque senão é uma batalha perdida. As pessoas irão sempre para aquilo que é mais favorável à sua bolsa, porque a sua bolsa é limitada, e então em Portugal é mesmo muito limitada, com os valores de salário mínimo que temos, as nossas bolsas são limitadas, e não se pode levar a mal que as pessoas não tenham opções inteiramente sustentáveis, porque elas são muitas vezes excessivamente caras para essas bolsas, e há ali outras ao pé. Mas, por exemplo, veja o caso do peixe. Uma das opções mais sustentáveis em peixe é a cavala. A cavala é muito barata. No entanto, as pessoas consomem douradas da Grécia e da Turquia, que têm uma pegada ecológica enorme. Porquê? A cavala não é tão boa. Não sei. Eu estive num evento liderado por a Câmara de Figueira da Foz, com um grande número de chefes que apresentava formas de fazer a cavala muitíssimo boas. Nós temos que fazer um esforço para perceber que há produtos mais sustentáveis do que outros e tentarmos ir nesse sentido, porque será bom para todos nós e para o planeta e para as futuras gerações. A sustentabilidade tem que manter sempre esta perspectiva que vem desde que o termo começou. Não consumir hoje os recursos que pertencem às futuras gerações. Não prejudicar a possibilidade das futuras gerações de exporem pelo menos do mesmo nível de desfrute que nós dispusemos. Pelo contrário, até fazer esforços no sentido de não aumentar apenas o capital financeiro, mas fazer crescer também o capital natural. É outra das mensagens implícitas. Aquilo que nós, como observadores, que somos um pouco privilegiados, porque aqui, como somos uma rede de empresas, temos muitas notícias sobre o que se vai passando na economia. E, por outro lado, como a APE, nós, como sabem, o organismo hoste do Global Compact em Portugal, é a Associação Portuguesa de Ética Empresarial. No lado da associação, nós somos os representantes, digamos assim, por protocolo com o IPQ, da normalização ISO. E temos as comissões técnicas de normalização da área da responsabilidade social, da ética e da sustentabilidade, várias delas. E alguma coisa também na área do bem-estar e da felicidade. E desse lado, do lado da ISO, temos também, é outro canal, mas temos também uma comunicação internacional muito, muito intensa. E aquilo que se nota nas organizações empresariais é, para ir também ao encontro do que dizia o professor, que diz que nós temos que dar esperança, é muito esperançoso. Concordo consigo, este é o nosso papel, é dar esperança, mas não estou a transmitir esperança a partir do zero, estamos a transmitir esperança a partir já de uma experiência muito, muito grande e muito boa. O que é que aconteceu? Muitas organizações perceberam que era melhor do ponto de vista da margem, ou seja, teriam mais margem, e iriam para um nicho onde as margens são maiores se fizessem produtos alinhados com a Agenda 2030. Um produto alinhado com as expectativas deste tipo de consumidor é um produto com margens maiores. É um produto com melhor receptividade nos clientes. E assim surgiram novos fios testas, surgiram novas maneiras de os pintar, surgiram novos tipos de roupa, surgiram novas formas de fazer roupa com coisas que até aqui se deitavam fora. Surgiram novas formas de aproveitar energia, novas formas das fábricas usarem energias renováveis.
novos produtos, por exemplo, na construção civil. É impressionante o que está a suceder. Uma adesão muito grande da parte dos empresários que perceberam que é, não só do ponto de vista da comunicação, do marketing, uma mais-valia falar na sustentabilidade, mas isto não durará muito se não for real. E então é mesmo real. Não é no diretor de marketing que hoje encontramos uma grande preocupação de sustentabilidade, apenas. É também no diretor de produção. É também nos CEOs, que ainda não estão bem de acordo que a sustentabilidade seja a estratégia, mas estão seriamente a considerá-la. De facto, muitos alunos saíam das faculdades com o Milton Friedman na cabeça. Vocês vão para lá para aumentar o negócio do acionista e não se metem em tretas que isso não é nada convosco. A responsabilidade social das organizações, dizia-se, é dar lucros. Depois, o que é que fazem com os lucros? Isso já é outra coisa. A filantropia é uma coisa que deve ser exercida pelo acionista, não pelo administrador. Isto são tudo ideias que neste momento ainda andam aí. Ainda andam aí. Porque muitas pessoas foram formadas na escola onde isto era dito. Por exemplo, numa sessão deste tipo que eu fiz para professores universitários, lá em cima, no Porto, disseram, nós concordamos consigo, mas se nós dissermos aquilo que o senhor diz aos nossos alunos, eles são despedidos. Entram, talvez entrem, mas a seguir são despedidos. Porque os empresários não querem nada disso. E eu digo-vos que cada vez menos empresários nós encontramos que não querem isto. O trabalho do Global Compact é levar aos empresários esta mensagem. Defenda o ambiente, pratica a igualdade de género, ou defenda a igualdade de género, incentiva a igualdade de género. Faça a integração de toda a sua cadeia de valor em objetivos comuns, subordinados à Agenda 2030. Faça isto e você vai ganhar mais dinheiro que alguma vez ganhou. Porque você fará o alinhamento das suas partes interessadas com um objetivo comum. E toda a gente sabe que é nos desalinhamentos que se perde dinheiro. É nas correções, é nos zigue-zagues, é naquilo que eu quero, mas ele não quer. Naquilo que eu tento vender, mas não é o que eu quero. Alinhem. E ao alinhar, a cadeia de valor fica smooth, corre bem. A gente entende-se. Toda a gente ganha mais. Faz-se uma sociedade melhor e toda a gente ganha mais. Portanto, não é à toa que o vice-presidente executivo do Global Compact, não a diretora-geral, mas o vice-presidente que exerce o cargo com o António Guterres, é o Paul Polman. Paul Polman é um indivíduo que teve uma longuíssima carreira de gestão. Antes de estar no Global Compact, era o presidente mundial do World Business Council. É o homem das empresas desde sempre. E é um homem que diz isto com uma capacidade de explicação, que eu não tenho, mas que o diz a todas as empresas neste mundo. Defendam os oceanos e ganharão mais. O Global Compact é um programa específico liderado pelo governo da Noruega para tomar conta dos oceanos, para fazer Sustainable Ocean Business. Os negócios dos oceanos serem feitos de maneira sustentável. É vital para a Noruega, mas se calhar também é muito importante para Portugal, dadas as responsabilidades que vai ter que assumir ao nível dos oceanos. O presidente da Suez, numa conferência que tivemos em Paris, dizia-nos, olhem, daqui a 2 anos vocês provavelmente já venham para Paris em aviões que estão a gastar gasolina feita a partir do plástico do oceano. Nós estamos num enorme projeto de apanhar esse plástico todo e convertê-lo em matéria-prima. E temos fundos a ajudarem-nos a fazer isso, ou seja, é um bom negócio. Isto é, eu obviamente não acho que um bom cidadão que está a liderar uma organização faça a aplicação da Agenda 2030 apenas porque é um bom negócio. Deve fazê-lo porque corresponde a uma opção ética, corresponde a uma opção de vida, corresponde a uma dedicação a uma causa maior, corresponde a um purpose. Mas a verdade é que ele tem que explicar aos acionistas o que é que faz e provavelmente ajuda muito
se tiver atrás de si um business case muito bem construído. Para uma entidade que gera conhecimento, como é o caso da Universidade Católica, nós esperamos não apenas a defesa da Agenda 2030, mas uma coisa se calhar muito mais exigente, que é a crítica da Agenda 2030. A Agenda 2030 é o que é. Resulta de uma série de compromissos, de uma série de acordos, de uma série de equilíbrios que tornaram viável ser aprovada por todos os Estados-membros das Nações Unidas. Mas termina em 2030, faltam 10 anos. O que é que não está ali? Por exemplo, uma grande personalidade portuguesa, o professor Rogério Rocamar, dizia: não está a cultura. E olha que a cultura faz muita falta para o equilíbrio até da economia, mas também das pessoas. Não está a cultura. A cultura está implícita, mas não está lá. Será que faltam outras coisas? Por exemplo, o objetivo 17 da cooperação. Será que é essencialmente cooperação entre Estados, o que ali se põe, e entre grandes entidades? Não está suficientemente desenvolvida a ideia da cooperação entre organizações, entre todos nós. Por exemplo, o Global Compact tem um programa especificamente para universidades, chamado Principles for Responsible Management Education. É uma organização que nunca teve grande sucesso. Está neste momento a ser relançada, mas nunca teve grande sucesso. Há uma série de entidades, olha, por exemplo, uma Assembleia de Condóminos, onde é muito complicado pôr as pessoas a cooperar. Mas a verdade é que o mundo tornou-se muito pequenino. E num mundo muito pequenino, se calhar as estratégias de confronto, como temos visto em alguns Estados serem adotadas, não são uma coisa com probabilidade de ser muito bem sucedida. As estratégias cooperativas, como as Nações Unidas procuram incentivar, provavelmente serão mais bem sucedidas. Mas esta cultura não está bem explícita. Isto é, de uma entidade com o brilho, com o passado, com a história, com o think tank gigantesco que tem, como é a Universidade Católica, provavelmente alguma crítica à Agenda 2030 também será muito bem-vinda. Porque nós estamos já a preparar a agenda que vai de 2030 para diante. Portanto, vamos trabalhar nela, vamos convergir nela, vamos procurar realizar as metas, vamos procurar apoiar o governo. Nós, em todas as iniciativas que fazemos, procuramos convidar sempre membros do governo para que estas matérias vão entrando na vida política portuguesa. Eu sei que a opinião pública, na sua grande maioria, não está muito sensibilizada para o assunto, mas os políticos não têm que seguir só a opinião pública, também têm que seguir o bem a médio e longo prazo, e às vezes as opiniões públicas, dados os ciclos eleitorais, não têm muita sensibilidade para isso. Mas vamos trabalhando. Vamos, neste momento, estamos em fase de lançamento de um grande estudo sobre a penetração dos ODS nas empresas portuguesas, que será feito em Portugal, mas está a ser feito simultaneamente em Espanha. Em Espanha, com grande envolvimento do governo, cá também esperamos grande envolvimento da parte do governo, pedimos isso formalmente ao Sr. Primeiro-Ministro, e depois a ideia é conciliar os dois, fazer a mesma ferramenta, usar exatamente a mesma ferramenta, de modo a que os resultados sejam conciliáveis. O grande interesse disso é que a integração da economia portuguesa e espanhola é grande, portanto, é uma mais-valia para essa economia, mas, acima de tudo, poderá ser uma alavanca para depois levar à opinião pública o que se passa. Nós pensamos que é bom, mas que ainda está muito longe daquilo que deverá ser e, portanto, levar a que haja cada vez mais adesão da opinião pública a estas questões. Central para tudo isto é a formação dos dirigentes, a formação dos profissionais, a formação dos opinion leaders e, portanto, criar uma liderança que esteja sintonizada com estas questões. Isso é o que a Universidade Católica está a fazer. A adesão da Católica à nossa rede, ao Global Compact, à rede global do Global Compact, é uma magnífica notícia que nós celebramos em Nova Iorque, dizendo, olha, é isto,
não é uma universidade qualquer, é de facto uma das líderes de opinião em Portugal, e isto é uma grande conquista. Portanto, cumprimento-vos, agradeço-vos, estamos à vossa disposição. Nós temos uma série de programas, está tudo disponível, a informação sobre eles. Cabe à universidade decidir depois onde é que, qual é o programa que interessa mais, como é que entra neste ou como é que entra naquele. Estamos totalmente abertos, todas as redes do Global Compact estão completamente abertas a programas que tenham origem nos seus participantes, isto é, se houver algo em que a universidade diga, olha, isto era capaz de ser engraçado, e queira propor, obviamente, um programa à escala mundial, ou à escala continental, ou à escala de uma série de redes. Se for um programa português, provavelmente não precisa do nosso envolvimento. Mas se for um programa que pretende envolver, por exemplo, cooperação entre a Europa, a África e a América Latina, nós estamos particularmente bem colocados, porque temos redes em todos esses países, para alavancar esses esforços. Por vezes nós fazemos muitas coisas muito boas, mas Portugal esquece do mundo. E nós estamos no mundo. Aqui no Global Compact, isto chama-se o UN Global Compact, portanto estamos completamente no mundo e todos os dias falamos com o mundo, com as redes mais diversas e recebemos inputs das redes mais diversas. Por exemplo, ainda hoje de manhã estivemos a trabalhar com a Inglaterra e com a Itália quanto à nossa participação na próxima COP. Porque queremos participar na COP e queremos motivar o governo português a ter um pavilhão português. Virtual, presencial, uma mistura de ambas as coisas, mas um pavilhão português na próxima COP. Vamos ver. Projetos não nos faltam e agora, com a vossa ajuda, estou convencido que será mais fácil alguns deles serem concretizados. Estou disponível para qualquer pergunta que queiram colocar. O meu tempo termina daqui a 1 minuto e eu gosto de cumprir horários. Mais Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada, Sr. Engenheiro. Gostaria de passar a palavra agora à Sra. Reitora, Sra. Isabel Capeloa Gil, que já nos acompanha. Então, muito bom dia a todos, peço desculpas pela transição entre reuniões, os Zooms também têm às vezes estes delays. Em primeiro lugar, agradecer ao engenheiro Mário Parra da Silva esta excelente apresentação, eu diria um ato de consciencialização para a comunidade da UCP relativamente a uma matéria que é absolutamente central para o desenvolvimento estratégico da universidade. Eu creio que nós nos encontramos num momento em que é importante pensar que, como instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, com uma história em Portugal de relação forte com a sociedade envolvente, de impacto social, económico, cultural, pastoral, que muitas das linhas, se não todas as linhas de ação da Universidade Católica se articulam de forma muito clara com grande parte dos ODS. E se em algumas outras áreas, em alguns outros aspectos que têm a ver, sobretudo, eu diria, com a crescente consciência ambiental, com a necessidade de afinar e melhorar muitos dos nossos processos internos relativamente a matérias eu diria, que vão desde a poupança energética até às próprias práticas laborais dos nossos colaboradores e docentes e estudantes, e à nossa experiência do campus, diria, e à introdução também de medidas que são porventura pontuais, mas que têm que ser mais consistentes em matéria de economia circular, sendo que nós somos, aliás, e temos uma das escolas que é líder em produção não só de pensamento de políticas e de contributos para a importância crescente da economia circular na criação de valor para a economia portuguesa. É certo que fazemos muito, mas é importante para nós fazê-lo de forma coerente e consciente.
não é? E, portanto, a adesão que fazemos ao Global Compact, e agradeço terem-nos aceite e podermos trabalhar em conjunto para desenvolver o que são os grandes objetivos da Agenda 2030, passa em primeiro lugar por um compromisso, que é um compromisso, como referiu, um compromisso de liderança, em colocarmos no horizonte da nossa ação aquilo que são os grandes objetivos e o que são os ODS. Tornou-se mais evidente para a comunidade a forma como as nossas práticas individuais contribuem de forma sistémica para a prossecução destes objetivos, quando fomos classificados neste ano pelo Times Higher Education, quando começámos, de certa forma, a medir os nossos objetivos e articulá-los com os ODS. Portanto, tivemos bons resultados, mas temos um caminho a fazer e podemos certamente melhorá-lo e muito mais. Em primeiro lugar, como dizia, nós temos de facto um compromisso em prosseguir os objetivos da Agenda 2030, mas em segundo lugar é muito importante que todos os membros da comunidade tenham consciência da necessidade de articular aquilo que são as suas iniciativas de faculdades, de grupos de investigação, tanto ao nível do ensino, da investigação, como da relação com a sociedade, de os integrar nos ODS e de sinalizar justamente os ODS associados a essas iniciativas. Os aspectos que referiu, desde práticas de consumo, nós temos um grande laboratório de investigação sobre consumo, o LERN, a economia circular, passando pelas atividades culturais, de formação, de ensino. Quer dizer, tudo isto tem que ser, temos que nos consciencializar e refletir de que forma é que estas práticas estão relacionadas com os ODS e assinalá-las, para que possamos medir efetivamente de que forma é que estamos a conseguir atingir os objetivos, não é? Portanto, para além do compromisso, é preciso uma consciencialização de toda a comunidade, e eu queria agradecer de forma muito enfática ao nosso grupo de responsabilidade social, liderado pelo Sr. Vice-Reitor, a doutora Rita Paiva Ipona, que tem sido aqui uma força da natureza para criar esta consciência na comunidade, e também outros organizadores, como o caso do Nuno Moreira da Cruz, que está à frente do Center for Responsible Business e que responde claramente àquilo que nos dizia aqui, quando nos falava da responsabilidade social das empresas e da forma como nós, enquanto instituição de formarmos, que estamos a formar os gestores do futuro, os profissionais, as lideranças das empresas, da indústria, da economia do futuro, a nossa responsabilidade em criar, desde logo, e integrar na formação que fazemos, esta consciencialização ética e de responsabilidade, além do lucro, não é? Portanto, além daquela visão friedmaniana que referenciava. Referiu aqui os Principles for Responsible Management Education. A Católica está também associada à Fundação Centésimos Anos, que tem como uma das suas iniciativas com universidades neste momento a criação de um conjunto de modelos para uma educação em gestão associada aos princípios da responsabilidade social corporativa. Portanto, estamos muito comprometidos com estes objetivos e queremos naturalmente desenvolvê-lo na instituição e colaborando também com a Aliança ODS Portugal, em tudo aquilo que necessitarem para atingir tornarmos a liderança empresarial cada vez mais responsável em termos éticos. Aliás, por missão, é essa, a Universidade Católica, eu diria, mais do que qualquer outra, tem essa missão e responsabilidade. Mas para além da consciencialização é necessário aplicar.
E, portanto, é importante este workshop, que é um workshop de consciencialização da comunidade, mas os votos que faço para todos os que aqui colaboram é que saiamos daqui e que passemos a uma fase de implementação, de aplicação. A Católica está muito comprometida em apoiar o desenvolvimento de iniciativas associadas aos objetivos da Agenda 2030. Queria também recordar que estamos a monitorizar todas estas iniciativas através de um instrumento que foi criado pela Federação Internacional das Universidades Católicas, o Newman Benchmark for Social Responsibility. Portanto, dizer que estamos muito atentos, consciencialização, implementação e a monitorização e o controle para vermos como estamos, o que estamos a fazer e o que podemos fazer melhor. Queria apenas terminar recordando que também na área da educação o Santo Padre está muito comprometido com este objetivo, com a grande iniciativa Global Compact for Education, que devido à situação atual de pandemia foi suspensa, mas que na próxima quinta-feira, convido todos a poderem assistir, vai ser emitido pela Santa Sé um vídeo de 15 minutos do Santo Padre para consciencializar relativamente no fundo vai ser o relançamento da iniciativa Global Compact for Education. Portanto, gostava também de pedir a todos os membros da comunidade que estivessem atentos, que vissem esse vídeo e que possamos também, em conjunto ou em iniciativas autónomas dentro de cada faculdade, cada grupo, entre professores, com os estudantes, junto aos colaboradores, podermos contribuir para sociedades mais justas, mais equitativas, mais responsáveis, mais solidárias, mas também mais sustentáveis em termos ambientais, e que possamos criar um valor económico. Queremos crescer, não é? Queremos criar valor económico para a sociedade, mas sem que ele passe pela diminuição do outro. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Reitora. Como referia, este trabalho de monitorização e de medição é de facto muitíssimo importante, e por isso partilhava com todos uma breve apresentação de como é que o estamos a fazer, para de facto alcançarmos e podermos ganhar mais consciência sobre aquilo que fazemos e como fazemos. E isso passa inevitavelmente por uma recolha de dados que contribui não só para esta elaboração de relatórios de sustentabilidade, para a nossa informação a ser submetida para este Newman Benchmark da FIUC, e isso envolve um conjunto de dados que precisamos do vosso lado. Seja a iniciativa, que tipo de iniciativa é que estamos a desenvolver, uma breve descrição, qual é que é o alinhamento que esta iniciativa tem com cada um destes objetivos, se é uma parceria, se é uma iniciativa de um centro, se é uma parceria nacional e internacional. E para isso iremos disponibilizar a todos um fecheiro Excel, que eu passo muito rapidamente apenas para ilustrar, e que no fundo tem vários campos para os quais pedimos a vossa contribuição. Temos aqui um exemplo do Center for Responsible Business relativo ao Water Summit, e portanto aquilo que pedimos, para além do nome da iniciativa, data de início, data de fim, se é uma iniciativa de âmbito nacional, internacional, se a partnership que existe é apenas cross-sectoral, ou se é cross-sectoral ou se tem outras, uma breve descrição, quais é que são os parceiros, e depois, importante, a nossa reflexão e este ato de consciencialização sobre toda esta matéria dos objetivos e das 160 metas que temos, para que objetivo contribuímos. E para isso existe uma outra folha que anexamos a este
documento e que tem aqui, para podermos ganhar mais consciência para cada um dos objetivos, quais é que são então os targets. E por isso termos este trabalho de reflexão e de, quando preenchemos este documento, podermos indicar, sim, achamos que esta iniciativa contribui para o objetivo 4, neste specific target. Importante também nestes processos todos de monitorização e de acreditação são as evidências que podemos dar a nível exterior e por isso que estas iniciativas possam ser promovidas através dos sites, dos sites, seja o site da universidade, seja o site de parceiros, dando indicação de facto de que é uma iniciativa que está alinhada com a Agenda 2030 e que contribui para este específico ODS. E por isso a colaboração de todos é fundamental para sermos de facto líderes no cumprimento desta Agenda de Desenvolvimento Sustentável e deixo os meus contactos para mais informações e para aquilo que possam precisar. Posto isto, pergunto se na audiência ainda temos aqui uns minutos, se existem algumas questões que queiram colocar. Estava agora aqui a ver as mensagens que não se estava a ver o Excel. Aqui aproveito e partilho o Excel. Agora seguem-me no meu raciocínio. Então, a unidade, o nome da iniciativa e depois por aqui em diante tentámos simplificar, é um processo de construção, se tiverem alguma sugestão, algo que não esteja claro, por favor, contactem-nos para que possamos de facto medir melhor e trabalhar melhor a nossa informação. Neste campo dos 17 objetivos, pedimos que coloquem o objetivo em si e, portanto, não vale uma cruz, nem um sim nem um não, deve ser o número para que depois seja mais fácil a contabilização. E depois os vários sites onde podemos registar e recolher estas evidências. Não vejo aqui perguntas na zona dos comentários. Tenho aqui um pedido do professor Filipe Santos para falar, sim. Vamos só um minuto para fazer aqui o enable do microfone. Já está. Está. Muito obrigado, Rita. Muito bom dia a todos. É um grande prazer estar a ver este workshop e a adesão da UCP ao Global Compact. E como às vezes há o risco destas workshops ficar um bocadinho em termos de conceito e ficar um bocadinho na dúvida, mas como é que nós avançamos, como é que damos os passos seguintes, eu gostaria só de partilhar um bocadinho a experiência da Católica Lisbon no último ano, nestes temas, com algumas das coisas específicas que fizemos no core do ensino e da investigação, não para, digamos, para evidenciar nada, mas apenas para partilhar um caminho que ainda é tentativo e inacabado, mas que tenta dar resposta a alguns destes desafios. Porque uma coisa que o engenheiro Parra da Silva disse era que cada organização tem que ir para além do seu propósito primário e tem que, de facto, perceber como é que se insere num ecossistema mais vasto e qual é o seu papel nesse ecossistema. E nós temos o ecossistema da formação dos líderes do presente e do amanhã, da investigação, da criação de conhecimento. Então, desde há 2 anos que nós, na licenciatura, damos todos os semestres uma cadeira de empreendedorismo social, que é uma cadeira de projeto onde eles desenvolvem um projeto específico de impacto social durante essa disciplina.
E, no fundo, a mensagem que queremos passar é que cada um dos nossos alunos e cada cidadão é um agente de mudança, é um agente que pode criar, digamos, novas iniciativas alinhadas com os propósitos da sustentabilidade e do impacto social e da melhoria da vida de todos. E esta mensagem que cada um é um agente empoderado para criar mudança é fundamental para passarmos para todos, não só para os jovens, como também um pouco para nós também e para os empresários e gestores que estão nas organizações. Além de darmos também cadeiras ligadas ao Responsible Business e à ética que sempre demos, estamos a ir um passo além. Na parte dos mestrados, os alunos são mais maduros e podem ter conteúdos um bocadinho mais desenvolvidos. Nós aqui temos não só cadeiras ligadas à inovação social, como é que a inovação orientada para o impacto acontece, em parceria entre diferentes tipos de organizações, cadeiras de investimento de impacto, que é este novo modelo, digamos, do sistema financeiro, que não olha só para a criação de valor acionista, mas também para a criação de valor para o ecossistema, para todos os stakeholders, e cadeiras também de Responsible Business. A formação executiva é essencial, porque uma coisa que eu e o Nuno temos falado muito é que, de facto, os líderes empresariais querem muito implementar esta agenda. Às vezes não sabem como fazê-lo no contexto da burocracia das suas organizações e querem também partilhar uns com os outros. Redes como o Global Compact são fundamentais neste exercício, mas também perceberem, mas como é que eu me foco, como é que eu encontro um propósito, como é que eu convenço, se calhar, não os jovens que eu estou a atrair, que estão alinhados com esta agenda, mas se calhar os gestores médios, intermédios, as hierarquias médias que às vezes bloqueiam a inovação. Como é que eu implemento esta agenda? Nós temos notado um interesse enorme no último ano dos líderes empresariais pelo tema do propósito. E não só o Nuno lançou um curso de executivos de Responsible Business and Leadership, que já vai na segunda edição, como vai lançar para a semana um curso inteiramente online chamado Purpose Driven Business, com conteúdo dedicado de vídeos de CEOs, exatamente para termos aqui um instrumento de partilha e de reflexão com os empresários e com os líderes empresariais sobre o tema do purpose, do propósito, alinhando também com empreendedores e inovadores sociais que também se juntam ao curso. Portanto, estes são alguns exemplos na educação, alguns passos que temos dado para tentar incluir estas matérias de forma estrutural no currículo académico dos diferentes programas. Na parte da investigação, às vezes é um bocadinho mais difícil. Por um lado, já há muita investigação que está alinhada com temas da sustentabilidade. Nós temos investigação, como a senhora reitora falou, ligada à parte da nutrição e o well-being. Temos investigação ligada também à parte do responsible business e da sustentabilidade nos modelos de negócio. Mas às vezes o que fazemos fica muito... Os académicos gostam muito dos seus meios muito restritos, dos seus papers que publicam uns com os outros, e a mensagem e o conhecimento não passa de forma mais sistemática para a sociedade. E esse eu acho que é um grande desafio que as universidades, e em particular também a Católica, têm que enfrentar. Nós temos tentado, com a criação destes centros de excelência, fazer a transferência do conhecimento para a sociedade. Um exemplo é o centro que criámos, com a liderança do Nuno, em Responsible Business, que tem feito um conjunto interessantíssimo de iniciativas. Outro exemplo na área da economia é o Center of Economics for Prosperity, que tenta alinhar a agenda de investigação económica dos nossos professores, que é muito boa, com os desafios da sustentabilidade e do impacto, neste caso, no âmbito da crise do Covid. Fizemos uma série de análises de impacto do Covid na vida das pessoas e no emprego, mas queremos com estes centros continuar esta agenda. Claro que o grande desafio é não só ir além da educação e da investigação, mas ser um catalista. Nós temos, enquanto universidade, uma voz muito influente na sociedade, temos acesso aos meios de decisão, as pessoas confiam em nós como fonte de conhecimento, e como é que nós conseguimos ser aqui também um catalista de um conjunto de iniciativas. Por exemplo, o Water Summit foi o início, se calhar, de mobilizar um conjunto de entidades para se aperceberem do problema da escassez da água e de como é que, em conjunto, entidades públicas, privadas e sociais podem agir sobre este tema. Eu acho que é fundamental identificarmos áreas negligenciadas que a sociedade não está a trabalhar bem e, enquanto universidade, assumirmos essas áreas como nossas e tentarmos, em conjunto com outros, encontrar possíveis soluções e desenvolvê-las em conjunto. Este é um pouco o desafio. Claro que há o desafio da nossa própria cadeia de valor, da sustentabilidade, mas para a universidade
o desafio vai muito mais além da sua cadeia de valor, é o seu papel em todo o ecossistema. Portanto, é interessantíssima esta reflexão, o que é que cada escola pode fazer nas suas áreas para alinhar e ter impacto nesta agenda, e o que é que a universidade como um todo, construindo sobre o que cada escola faz e o que a universidade também faz como um conjunto, consegue ser, no fundo, um líder e uma referência, que eu acho que deve ser o objetivo, uma referência para a sustentabilidade em Portugal e na Europa. Este é o desafio para todos nós. Obrigada, Filipe. O Nuno Moreira da Cruz também queria dizer uma última palavra. A última e é rápida, mas é muito apropriada, penso eu, por nós, justamente, na sequência de tudo o que o Filipe está a dizer, me recordou algo, mas este sábado de manhã, para quem tiver algum espaço na agenda, no sábado de manhã, num espaço muito bonito, que é a Sala do Arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, vamos organizar um evento que justamente são os ODS e como é que se cria valor com os ODS. Convidámos 3 responsáveis de sustentabilidade de grupos importantes, vai lá estar o IKEA, o Banco Nacional de Paris e a Altice. Isto será às 11h30 da manhã. E ainda temos 4 ou 5 convites, creio, Filipe, se não estiver enganado. Portanto, se alguém estiver minimamente interessado neste tema e quiser fazer algo em termos de um bocadinho mais de aprendizagem no caminho da implementação posterior, pois será um prazer tê-los. É só enviar um e-mail para mim ou para a Filipe e temos muito gosto em receber. Muito bem, muito obrigada. Aqui uma outra pergunta na zona dos comentários acerca do fecheiro. Eu irei enviar para todas as pessoas que estão inscritas neste workshop e pedirei também a que todos possam fazer chegar este fecheiro a quem acharem que têm estes contributos para dar, e estou certa que todos teremos. Em relação aos dados, também havia uma pergunta sobre se os dados são para ser recolhidos no presente, a pensar no futuro ou no passado. Eu diria que poderemos ir a um passado recente, de 2018, portanto, mas estas outras perguntas um bocadinho mais pontuais, depois também teremos toda a disponibilidade para vos responder individualmente. Obrigada. Agradeço uma vez mais a presença de todos, em especial o engenheiro Mário Parra da Silva e a presidência, e enquanto presidente do UN Global Compact Network Portugal, o envolvimento do Centro da Católica Lisbon, a presença da senhora reitora, e resta-me desejar uma excelente tarde a todos. Muito obrigada.